Por isso que eu acho que os recursos da Universidade de São Paulo devem ser usados com juízo, porque qualquer hora dessa vai aparecer algum demagogo que vai achar que realmente esse dinheiro seria melhor aplicado em, sei lá, atividade esportiva. Então, no que se refere a ranking, essa é a situação. A USP está bem. Entre os países que estão até a 100ª posição, existem 40 só. Existem 150 países do mundo que não têm uma universidade como a Universidade de São Paulo. Inclusive a Índia, sem falar nos outros países da América Latina. Agora, essa é a primeira variável. A outra é onde é que o nosso pessoal está. Isso aqui foi uma tabela muito interessante que está sendo preparado pelo João Eduardo Ferreira, junto com os pró-reitores, e que é extremamente interessante. E que é uma análise para saber onde é que estão os nossos graduados nas outras universidades brasileiras. Vocês veem números surpreendentes. Na Universidade Federal da Bahia, cerca de 48% dos docentes são oriundos da Universidade de São Paulo. E por aí afora. Na Unesp, 39%. Na Unifesp, por aí afora, né, 31%. Ou seja, nós temos uma presença muito forte nas outras universidades. A seguinte, no ensino fundamental, que aí não é pesquisa de vanguarda, total, tem que somar aqueles números lá, no total de 170 mil professores do ensino fundamental, a USP tem cerca de 3 mil. Isso eu acho que foi algo sobre o qual a Universidade de São Paulo devia refletir um pouco. Finalmente, as publicações que o Krieger já discutiu, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que não transparece nos dados que o Krieger mostrou. Aqui, a produção científica do corpo docente, ele é dividido em publicações no exterior e publicações no Brasil. E há uma diferença significativa. E a última, então, é o impacto. Olha o impacto das grandes revistas no exterior. Nature tem um impacto de 47. A definição de impacto está ali. O fator de impacto de uma revista é o número médio de citações recebida por artigo publicado naquela revista dos 2 anos precedentes. Nature tem 47, é o fator de impacto. Science, 20. Cell, 14. The Lancet, tem um erro ali, 8. E as revistas de energia, Physical Review Letters, 6. E as revistas de energia, 3. Eu acho que é nessas que, efetivamente, as análises que são feitas deviam se concentrar. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte. O reitor, quando criou a comissão organizadora dos festejos dos 80 anos, nos deu a missão de preparar algum documento que pudesse ser publicado em 25 de janeiro, quando a universidade completa o seu aniversário. O que nós fizemos foi um exercício muito interessante. Nós escrevemos uma carta para todos os diretores, pedindo que eles dissessem, nas palavras deles, qual era a visão deles sobre a contribuição daquela unidade para o avanço da ciência e para a introdução e implementação de políticas públicas. As unidades são muito diferentes. Alguns foram, inclusive, muito objetivos. Né? Basicamente disseram que não nessas palavras, aquela era uma unidade de ensino. Né? Bom, não é isso que os criadores da Universidade de São Paulo tinham em mente. Né? Mas eu acho que há muito a fazer. Obrigado. Obrigado, professor Galdemar, como sempre, uma grande exposição e uma grande reflexão. Eu pergunto aos integrantes aqui da nossa mesa se gostariam de fazer algum comentário depois do término das 3 exposições. Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que o presidente, o nosso colega Fernando Henrique e o Galdemar, eles tocaram em alguns pontos que eu acho que, pelo menos a comunidade científica e a USP, com essa
potência científica que tem se preocupado. É como nós vamos realmente ouvir a opinião do cientista, do quem sabe, por exemplo, nos ministérios que têm, enfim, saúde, agricultura, etc. Eles definem, o governo define as prioridades. Agora, na hora de executá-las através dos cientistas e dos universitários que estão aí. E esse diálogo ainda não é eficiente. Não é. No seu governo a gente tentou, etc., o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora, eu acho que nós temos que ter uma ação proativa. Eu acho que a universidade não pode ficar parada. Ela tem que dizer as coisas que devem acontecer, quais são as prioridades de saúde, quais são as prioridades em cidades, etc. Em suma, eu acho que nós não podemos ficar esperando. Tá certo? Não dá. Tem que haver um jogo por aí. Então, essa é a minha provocação que eu faço, é como é que nós vamos realmente ser ouvidos. Para ouvir, preciso falar. Nós temos ainda algum tempo. A professora Ada me pediu se poderia falar alguma coisa sobre a contribuição da Faculdade de Direito. Eu, mais do que uma exposição, vou apontar uma questão que é muito séria em relação a uma parte oculta quanto ao impacto dos resultados da USP. E falo particularmente da Faculdade de Direito. Nós temos, no Departamento de Processo, uma influência das nossas obras muito grande nos tribunais brasileiros. Eu recebo semanalmente, por uma associação que se ocupa disto, pelo menos 5 julgados em que se cita uma obra minha. Aliás, 2 são as mais citadas. Mas eu nem sei quando, onde, como, nós nunca nos preocupamos, distantes, como infelizmente ainda estamos, do restante da USP, em coletar essas informações. Nós fizemos projetos de lei, convertidos em lei, nada menos do que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Pequenas Causas, um projeto de mediação. Então, eu não sei como se poderia mudar. Eu diria que é uma questão de mentalidade. A mentalidade dos professores de Direito da USP para que comunicassem esse impacto que as suas obras estão tendo em relação à sua produção científica. Eu acho que a sua sugestão é muito boa e eu vou encaminhá-la ao nosso magnífico reitor para encerrar a sessão de hoje. Muito obrigado. Claro, impacto, aparentemente todos concordam, é um elemento importante. Obviamente, há muitas maneiras de medir e muita discordância ainda de como deve ser medido em cada área do conhecimento. E esta é uma das grandes riquezas da Universidade de São Paulo, é a sua enorme diversidade. E nós muitas vezes erramos quando tentamos homogeneizar coisas, quando tentamos homogeneizar critérios, decisões, esquecendo que esta universidade, de fato, será muito maior se nós sempre preservarmos esta enorme diversidade. Eu quero agradecer aos 4 participantes desta mesa que nos trouxeram contribuições muito significativas. Felizmente, isso está gravado e estará disponível nos próximos anos para aqueles que quiserem ver o que aqui foi dito. E queria acrescentar o seguinte, há, das formas diversas como apresentaram, uma concordância com relação ao enorme papel da Universidade de São Paulo em termos da sua importância para a produção do conhecimento. Em todos os seus aspectos, produção propriamente dita do conhecimento novo, análise crítica, correção daquilo que existe, mas enfim. E isto é o que garante a excelência da USP nesse aspecto, é o que garante a sua liderança
hoje reconhecida como a universidade líder em toda a Iberoamérica, incluindo toda a América Latina, Espanha e Portugal. Há um outro aspecto, no entanto, que precisa ser considerado. É que, quando se fazem as comparações internacionais de uma universidade de excelência como a USP, ela é comparada com uma lista de 50, 60 universidades conhecidas, e não preciso recitar o rosário, não é? Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, e assim vai, que são universidades que têm, em média, 17 mil estudantes. Nós somos ainda a maior universidade pública do Brasil. São 92 mil estudantes, contando graduação e pós-graduação. Isto é uma universidade que faz com excelência duas missões centrais, a de produção de conhecimento e também a de formação de pessoal qualificado em nível superior. Isto não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Agora, apesar disto, há demanda para crescimento desta universidade, como o professor Krieger apontou. E essa demanda vem das formas mais variadas possíveis, e às vezes até sob forma de pressão, às vezes como uma demanda da sociedade, e como que uma universidade que recebe, como apontaram, 5% das receitas do Estado de São Paulo, tá certo? Só se responsabiliza por menos que 5% de todos os estudantes que terminam o curso secundário no Estado de São Paulo anualmente. Ora, há sim que se fazer um equilíbrio, há sim que atender alguns aspectos da expansão, mas não creio que seja possível continuarmos um processo de expansão e sem que se comprometa a missão central da Universidade de São Paulo de produção de conhecimento, de seu enorme impacto sobre a cultura do Estado e do país. Isto é necessário que a própria universidade, que todos aqui compreendam e falemos de uma maneira mais ou menos unificada com relação a esta questão. Mas muito mais importante são aqueles que, fora da Universidade de São Paulo, circulam e nos mais diferentes níveis da sociedade e têm suas vozes ouvidas, não é? Repetirem isto que aqui foi dito hoje, que a missão fundamental da Universidade de São Paulo está relacionada exatamente com a preservação e transmissão da cultura, a criação do conhecimento, a transferência do conhecimento novo, na medida do possível, atendendo o maior número possível de estudantes, mas este limite está chegando com os recursos que hoje nós temos. Novamente agradeço a todos, muito obrigado, está encerrada essa sessão.